Sou reconhecida, tenho autoridade na área e vivo muito bem do que eu amo fazer, mas nem sempre foi assim. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a enfermeira Márcia da Cruz. Já tratei mais de 52 mil feridas em quase uma década de carreira na área da saúde. E hoje eu recebo mensagem de médicos me pedindo orientações sobre os cuidados especiais com as lesões. E não é só isso. Hoje eu tenho meu próprio consultório. E as pessoas vêm de longe para que eu possa tratá-las com meu método. Eu nasci numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, onde aproximadamente tem 30 mil habitantes e de família muito carente. Nós éramos 9 filhos. E a minha mãe trabalhava como empregada doméstica, meu pai trabalhava na agricultura, ele vivia para fora, como a gente fala lá no interior, né? Isso quer dizer que ele trabalhava em granjas, no serviço de agropecuária, agricultura. E nessa época, eu lembro ali quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, ele adoeceu e ficou internado por um bom tempo. E a minha mãe me mandava para lá fazer companhia para ele. Foi aí que eu tive o primeiro contato com a profissão tão admirável. Me apaixonei, naquela época já nasceu aquela sementinha no meu coração. Eu ficava admirando elas, olhando, vendo elas trazer aquela medicação, o cuidado à beira-leito e todo aquele amor que elas passavam, não só para o meu pai, mas para os outros pacientes ao redor. Então, meu olho enchia, assim, brilhava quando eu ficava olhando elas fazendo tudo aquilo. E eu pensei, eu quero ser enfermeira, eu também quero fazer isso. Cheguei em casa e vim contar para minha mãe, bem contente, né? Mãe, já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu, muito ingênua, né? Cheia de projetos no meu coração, cheia de sonhos, porque por mais que o nosso ambiente, o nosso contexto de vida fosse difícil, eu ousava sonhar como qualquer criança normal. Mas infelizmente a minha mãe, né, me jogou um balde de água fria e falou: Márcia, não tem como. Como é que tu vai ser enfermeira, guria? A gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem condições para isso. Eu lembro que na época, assim, eu escutei aquilo assim, não foi agradável para os meus ouvidos ouvir, assim, não pode ser, não é para ser, porque a gente não tem condições. Eu guardei aquilo no meu coração e pensei comigo, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu fosse enfermeira. Então, tive que desobedecer a minha mãe e guardar o meu sonho. E continuar buscando por ele por muitos anos. Trabalhei em algumas áreas que não era aquilo que eu queria fazer na minha vida. E aí, então, eu consegui a tão sonhada enfermagem. Quando eu me formei, eu dei muito orgulho para minha mãe. Ela ficou muito feliz. Cada vitória nessa minha trajetória toda, ela se alegrava junto comigo. E daí eu cheguei à tão sonhada formatura, me formei. Graças a Deus, o meu esposo já estava casado quando eu terminei a faculdade, o meu esposo me dando sempre apoio. E alguns amigos, alguns familiares me apoiando e dizendo para mim que eu ia conseguir. Eu continuei e graças a Deus deu certo. Mas, gente, quando eu me formei, eu pensei assim, eu vou sair para o mercado de trabalho e as portas vão se abrir como um leque, porque é assim que eu escutei na faculdade, era assim que as minhas colegas comentavam, né, comigo. Era assim que teve uma enfermeira que ela me deu um apoio sobrenatural, para dizer para vocês assim, e eu me inspirei muito nela. E ela trabalhava comigo numa unidade de saúde, ela dizia, vai amiga, vai dar certo, e depois que você se formar, você é capaz, as portas vão se abrir, você logo vai estar trabalhando. Então, eu sou muito grata por essa pessoa ter aparecido na minha vida, porque ela me incentivou. Só que eu pensei em tudo que ela falava, em tudo que os professores falavam na faculdade, e eu pensei, vai dar certo, né? Eu vou sair, já vou conseguir trabalho. Começou as dificuldades, gente. Eu comecei a procurar trabalho, levar para currículo, e as portas não se abriram, não era daquele jeito que eu pensava. Então eu fiquei um ano buscando emprego. Eu já estava desistindo de procurar na minha área, já estava pensando assim, meu Deus, eu tenho uma bebê, tenho que ajudar o meu marido, eu vou começar a trabalhar em outra área até aparecer algo na minha. Mas aí lá no fundo do meu coração eu pensava assim, meu, mas eu estudei para ser enfermeira para fazer, né? Para exercer minha profissão, não pode ser. Então eu não me conformei com a situação. Aí
a gente orou muito a Deus, a gente conversava muito, eu e meu esposo, e eu pensei, eu tenho que sair da minha área de conforto, não posso ficar acomodada aceitando essa situação. E foi o que eu fiz, eu não aceitei essa situação. Então, eu arrisquei, mandei meu currículo para cá, para o estado de Santa Catarina, para Blumenau, que é onde eu moro até hoje. E, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui chamada na instituição que eu trabalho até hoje, uma instituição de referência da cidade. Então, quando eu recebi aquele e-mail dizendo que tinha uma vaga para mim, gente, meu coração quase explodiu de alegria e de temor ao mesmo tempo, de medo, de insegurança, porque eu, de uma cidade do interior, vim parar aqui numa cidade grande, cheia de obstáculos né, e quanta coisa, uma cidade desconhecida e eu ainda com uma neném pequena. Mas, então, cheguei aqui, comecei a trabalhar na instituição que eu trabalho até agora e fui para o setor isolamento, onde só tinha pacientes críticos que vinham de alta da UTI. Pessoal, não foi fácil. Eu cheguei ali sem experiência nenhuma em ambiente hospitalar, eu não sabia nada de ambiente hospitalar, porque eu tinha uma carga de unidade de saúde, que eu já trabalhava antes como técnica de enfermagem na unidade de saúde, trabalhei na Secretaria de Saúde, trabalhei como samuzeira, mas na área de hospitalar eu não tinha nada, a não ser aqueles estágios que a gente faz na faculdade. Vim com muito medo, botei uma mala nas costas e vim para cá. O sexto andar é um lugar que eu amo, porque é um setor que me acolheu. E ali eu chorava todo santo dia quando eu vinha fazer plantão, porque eu queria passar na experiência e eu queria fazer exatamente o melhor para aquele paciente, fazer aquilo que eu aprendi nos livros, fazer sabe, aquele cuidado. Só que quando tu chega na realidade, gente, você vê que não é aquela teoria, não é a mesma coisa que a prática. Tu vê que é muito mais complexo, né? Que é uma responsabilidade muito maior do que os livros te mostram. Então, era choro atrás de choro, mas eu queria ser a melhor. Eu pensava, eu vou ser uma excelente enfermeira, eu vou aprender tudo que eu puder nesse lugar, eu vou conseguir passar por essas dificuldades. Então, eu orava muito a Deus e continuei ali, fiquei naquele setor por um ano. Foi a minha escola, foi o setor que me acolheu e eu ainda gosto muito de lá, quando eu posso eu subo lá só para dar uma olhadinha. E ali naquele setor foi a minha prova de fogo para eu saber se realmente era isso que eu queria fazer. E graças a Deus eu me sentia realizada. Cada plantão que eu me superava, cada dificuldade que eu superava, cada vez que tinha uma parada e a gente conseguia reanimar o paciente, ele voltava, tudo aquilo para mim era como um incentivo para uma carga a mais para minhas baterias serem recarregadas e eu continuar. Aí, quando passei desse ano lá, eu passei pelo processo seletivo interno. Para onde que eu fui? Para a comissão interna de curativos. Foi ali, pessoal, que eu peguei o meu primeiro desafio, sabe? Nem foi assim a primeira ferida, foi o meu primeiro desafio mesmo. Aquele paciente que eu peguei, ele tinha lesão desde a região da cabeça, na região auricular, na orelha, assim, na escápula, ele tinha na sacra, tinha nas pernas, tinha nos braços. Era um paciente que me diz outro que era um kit completo. Foi um desafio super grande. E eu comecei a cuidar daquele paciente. Todos os dias eu ia fazer, né, os curativos dele e fazer o acompanhamento diário. E eu aprendi que não era só daquele jeito que eu tinha que fazer. Eu comecei a aprender uma maneira diferenciada de tratar os meus pacientes e as minhas feridas. Eu comecei a perceber o quê? Que eu não precisava ser igual a todo mundo. Que foi nesse momento que eu descobri que eu fazia diferente. Quando eu aprendi, depois de milhares de feridas que eu já
tinha tratado, eu comecei a orientar e ensinar os colegas que iam chegando. Como eu trabalhava em unidades de internação, passando para fazer o atendimento nesses pacientes que tinham lesões complexas, a gente tinha que estar sempre de olho em quem estava chegando novo. Então, cada vez que eu observava que tinha alguém novo chegando no setor, eu sempre convidava para passar comigo e aprender como cuidar do meu paciente quando eu não estava. Eu ia ensinando. Então, foi tantos colegas que passaram por mim, que eu ensinei o meu método, que hoje eu já nem tenho ideia de quantos, pessoal, mas foram muitos. Vou resumir o que acontece quando a enfermeira ou o enfermeiro entra no mercado de trabalho sem um plano direcionado. Para começar, o primeiro desafio é conseguir o trabalho nos primeiros momentos, que já seria bom demais para ser verdade se logo a gente já formasse, já conseguisse sair trabalhando. Mas infelizmente, isso não é a nossa realidade. A maioria das instituições te pedem para você ter experiência. E se você não tiver experiência, fica muito difícil de as portas se abrirem, você se posicionar e crescer na área. Outro ponto negativo é que depois de conseguir o trabalho, não só vivi isso, como presenciei isso de vários colegas, que acontece é que as pessoas acabam tendo insegurança nos seus primeiros atos. E como que é isso? É o fato de tudo ser tão novo, diferente do que a gente vê nos livros, que a pessoa acaba se perguntando: será que eu estou fazendo da maneira correta? E isso acontece, pessoal, porque a gente chega lá vendo a nossa teoria diferente do que nós pegamos na nossa prática. Não é que não tem embasamento, tem sim, mas existe o desafio que tu vê na tua realidade. Por isso eu construí essa forma diferente de fazer o que eu faço, passar o que eu sei de melhor. Pessoal, obrigada por vocês terem me acompanhado até o final desse vídeo. Eu espero que você me dê a honra de te acompanhar para você alavancar na sua carreira com o protocolo curativo. Glória! É isso mesmo, deu certo?